pastor de jovens, eu preciso falar uma coisa para vocês. Vocês têm mais vigor no domingo do que os jovens no sábado. Eu acho que os jovens são cansados, né? Eu sei que tem alguns aqui, mas pastor, por que você está falando isso da gente? Pois é, cante com força, meu irmão, né? Vocês batem mais palma com vigor, né? Por incrível que pareça, no domingo, do que a turma no sábado, não é? Mas nós estamos trabalhando aí para eles conseguirem crescer cada vez mais e amadurecer cada vez mais. Irmãos, hoje estou eu novamente aqui. Pois é, pastor Marcos, né, como já foi mencionado, ele, Eudmir, a irmã Dora, eles estão na Convenção Batista Brasileira, lá em Recife, não é? Hoje, pela escala da ausência do pastor Marcos, seria o pastor Vitor, né? Mas ele está com uma inflamação na garganta, já se recuperando, mas ainda poupando a garganta dele. E aí, foi dada a missão aos irmãos de terem que me ouvir repetida vez, né? Então, aguentem, meus irmãos, prometo que domingo que vem não serei eu, não é? Mas hoje sim. E domingo passado, quem esteve aqui com a gente, deve ter ouvido a mensagem que eu ministrei, falando sobre a ausência de Deus, sobre o sentimento, na verdade, da ausência de Deus. E finalizando a mensagem com uma oração e um direcionamento da palavra sobre não ter medo. Não ter medo dos dias que vivemos, não ter medo das expectativas de dias maus, conforme a palavra de Deus nos garante, e não ter medo. Ser realmente pessoas destemidas. Então hoje, muito dentro de uma sequência lógica, o que eu preguei domingo passado, a mensagem será: sejam corajosos. Uma coisa é não ter medo e ficar em paz. Outra coisa é ser corajoso. E é preciso ter sabedoria, porque entre ser corajoso e ser inconsequente, às vezes a gente pode confundir. Sabe, eu fico imaginando e lembrando na minha adolescência, morava no interior de Pernambuco, numa cidade rodeada por montanhas, e na adolescência eu fazia trilhas por essas montanhas, e uma das coisas que a gente gostava muito também de fazer era escalar montanhas, sem equipamento. E hoje, olhando para o que eu fiz na minha adolescência, eu não tenho coragem de fazer metade das coisas que eu fiz na adolescência. E aí você deve estar me julgando aí, calado, mas me julgando. O pastor Léo está ficando velho e frouxo. Não, meus irmãos, acontece que eu era inconsequente. Eu corri risco de vida em certas ocasiões. E hoje eu não faria novamente. Eu tenho amor à minha vida. Na verdade, a vida nem é minha mais, porque ela é do Senhor Jesus, eu entreguei. E eu tenho amor a essa vida que Deus me deu. Eu não faria mais aquilo. Pois é, inconsequência. E às vezes a gente tem que ter cuidado para também, como cristão, na nossa fé, não sermos inconsequentes, mas devemos ser corajosos. A palavra de Deus, ela vai instruir em várias circunstâncias, Antigo e Novo Testamento, a atitude de coragem, de ousadia de um homem, de uma mulher de Deus, onde vão enfrentar, e nós vamos, diversas circunstâncias que tentam nos abalar, tentam nos colocar medo, e a palavra de Deus continua, repetidas vezes: sejam corajosos. Em primeiro lugar, lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Quem quiser ir abrindo a Bíblia, vai abrindo, mas esses primeiros textos são para anotação mesmo, não é? Porque a gente já vai seguindo ao texto que será a mensagem, então eu vou anunciar quando chegar nele. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz a palavra de Deus: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. O recado da Bíblia sobre coragem, ele sempre vem acompanhado de que nós não estamos sozinhos. É a melhor coisa de ter coragem, é saber que a gente tem um Deus que batalha conosco, que guerreia as nossas guerras, que nos fortalece. Esse é um segredo que está já sendo colocado na palavra de Deus e que você tem que guardar no teu coração. Josué agora, capítulo 10, versículo 25 diz: então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor
a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Mais uma palavra de encorajamento, mais uma palavra em que diz: olha, vocês não vão sozinhos, vocês vão com o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Esse é Deus, meus irmãos. Aqui nós temos uma sequência de profetas, sendo boca de Deus, falando conforme a vontade de Deus, palavras de encorajamento ao seu povo, e com certeza, palavras de encorajamento a si próprios, porque uma vez que esses profetas se levantam para falar isso, eles também precisam tomar uma medida de coragem. Nós temos aqui na sequência Moisés, em Deuteronômio, Josué, como o próprio texto afirma, em Josué, e Ezequias aqui em 2 Crônicas. A minha pergunta é: de Moisés, Josué e Ezequias, qual é a diferença para mim e você? Ah, pastor, eles foram profetas, eles receberam o poder do Espírito Santo de Deus. E se eu disser para você que você também recebeu o poder do Espírito Santo de Deus? E se eu disser para você que a promessa de Jesus é que o Espírito Santo de Deus seja permanente na tua vida? Então isso faz de nós também profetas. Ah, pastor, mas naqueles tempos era diferente. As guerras eram outras, era um outro mundo. Pois é, mas nós também não deixamos de viver nossas guerras. Talvez a nossa guerra não seja como, por exemplo, aqui em 2 Crônicas, Ezequias, diante do rei da Síria. A Síria, meus irmãos, era reconhecido pelo seu exército, por um poder militar enorme, inclusive poderio esse de soldados extremamente maldosos. Eles gostavam de invadir populações e prejudicar a vida das pessoas e causar mortes das mais extremas. Terrorismo total. Aí você vai dizer: pastor, é diferente mesmo, a gente não tem um rei da Síria. Meu irmão, a gente tem um tanto de rei que nós temos que lutar. A gente não tem um exército assírio. A gente tem ideologias que querem zombar e destruir a família que Deus criou. A gente continua vivendo guerras, diferentes guerras. Às vezes parece que as armas são as mais ingênuas, como mudando o nosso vocabulário. Mas, muitas vezes, e lá no fundo, a intenção é destruir aquilo que Deus criou. Continuamos enfrentando guerras. Só que hoje, as nossas guerras, elas são travadas em vários campos de batalha. E, infelizmente, uma coisa que está muito no coração do ser humano é a oportunidade de vingar-se, de dar o troco. E às vezes a gente usa da nossa coragem para dar troco com a mesma ferramenta e arma que o mundo usa. Só que isso não é para a gente. A coragem que vem de Deus, ela causa em nós tal efeito, tamanho efeito, que as nossas ferramentas e armas você já tem. Você tem desde o momento que você conheceu a Jesus, você tem a presença do Espírito Santo em você, e você tem a palavra de Deus, a Bíblia sagrada como ferramenta. Só que muitas vezes nós somos levados a dar o troco, a usar do mesmo peso, com a mesma moeda. Se o ataque vem por meio de ideologia, vamos lançar as nossas ideologias. Se o ataque vem por redes sociais, vamos usar as redes sociais. Se o ataque vem por espalhar fake news, vamos espalhar também as nossas ideias. E às vezes a gente espalha tanta coisa e está faltando uma coisa que é algo mais importante na história e na vida da humanidade: a palavra de Deus. A gente está espalhando o medo e o terror nas redes sociais do que o mundo está fazendo, do que o fulano está aprovando, desaprovando, quando na verdade estaríamos espalhando a palavra de Deus, e foi para isso que nós fomos chamados. Coragem, irmãos, coragem para ser crente. E um dos maiores exemplos de coragem que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, está na palavra de Deus e no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Atos capítulo 6, a gente vai ler 6, a gente vai para Atos 7, a gente pode até chegar em Atos 8, se já for umas 2 horas da tarde e der tempo.
Mas por enquanto, Atos 6, a partir do versículo 1. Olha o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Esse é o início disso que nós conhecemos como igreja e instituição. Igreja essa que nasce a partir das pregações dos discípulos apóstolos que estiveram com Cristo Jesus. Eles continuam levando adiante aquilo que Jesus havia deixado como missão para a igreja, o ide. Sabe, proclamem, preguem o evangelho a todas as nações, batizando, ensinando, discipulando, levando adiante tudo o que eu deixei para vocês. E não é isso que os discípulos fizeram? Eles continuaram. Acontece que em determinado momento, essa igreja ela começa a se tornar uma instituição. Você já deve ter lido Atos e você deve ter chegado no momento em que a igreja se reunia em casas, nos templos, diariamente, e eles se reunindo, venderam tudo que tinha de posses para distribuir de forma igual a todos que estavam compondo aquela igreja. Eles começaram a conviver diariamente, eles começavam a comer na mesma mesa, comer da mesma comida e viver compartilhando aquilo que eles tinham de mais precioso, ser a palavra de Deus. E agora em Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, acompanhe comigo o que é que vai acontecer. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que foi que aconteceu aqui, irmãos? Essa igreja que passou a ter uma vida comunitária, ela começa a ter problemas. A igreja mal nasceu, acabou de nascer e tem problemas. Olha, irmãos, isso não é só uma especialidade da igreja moderna, não. A igreja primitiva tinha problemas. Eu não sei quantos de vocês passaram pelo que eu passei. Eu fiz parte de uma igreja que sofreu divisão. É sofrido isso, a igreja sofre, irmãos se perdem pelo caminho, ministérios pastorais são derrubados, divisão dentro da igreja. E aí, hoje, talvez você viva, ou tenha vivido no seu currículo eclesiástico, um problema dentro da igreja. E eu preciso dizer uma coisa para vocês, a primeira igreja batista de Fortaleza, ela é criativa, toda semana tem um problema diferente. Os irmãos são bons nisso. Mas, irmãos, nós somos gente, e gente tem seus problemas, tem suas questões. E o que está acontecendo aqui é um problema sério. Sabe por quê? Quando a Bíblia fala dos helenistas e dos hebreus, aqui você tem um problema de comunicação. Os helenistas, traduzindo assim de uma forma mais simplória, eles se comunicavam em grego. Os hebreus em hebraico. E aí, dentro da linguagem deles, aqueles que vinham de linguagem hebraica, eles estavam recebendo o alimento, as viúvas. Estavam chegando na mesa delas. Mas as viúvas gregas, não. Ou seja, um grande problema. Aquela igreja que havia reunido o dinheiro dos irmãos, vendido tudo e distribuído tudo de forma igual, e todo mundo comendo da mesma mesa, já tinha gente que não estava comendo da mesma mesa. Olha que problema, irmãos. E aí, os discípulos, apóstolos de Cristo aqui, líderes dessa igreja, eles se levantam em reunião e dizem: olha, a gente precisa criar
a segunda função da igreja. Então, olha, irmãos, os diáconos, eles são a segunda função da igreja primitiva. A primeira eram justamente os apóstolos, os líderes que estavam ali pregando a palavra, orando, ministrando na vida das pessoas, inclusive ministrando cura, sinais miraculosos de Deus. O segundo ministério criado nessa igreja primitiva foi os diáconos. É por isso que quando você vê os diáconos da nossa igreja, eles são tão antigos. Alguns diáconos da nossa igreja são dos tempos de Jesus. Sabe, é por isso, né? Você diz, rapaz, eu nunca vi um diácono novo. Por que 3 dígitos na idade? Não é? Pois é, meus irmãos. Né? E o pastor fica bem na fita com os diáconos, né? Então foi muito bom conhecer vocês, irmãos. Né? Foi muito bom estar aqui nesse período, nesses anos aqui na PIB. Irmãos, sendo formado aqui os diáconos, 7 homens, foi isso que foi orientado pelos discípulos. 7 homens, cheios do Espírito Santo, homens que possam ser usados por Deus, homens usados para quê? Para servir as mesas. Foi isso, essa primeira função, para que haja realmente a distribuição de forma igual para todas as pessoas, inclusive as viúvas. E aí os discípulos falam, e nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra, à pregação. Claro que isso mudou muito. O pastor hoje não só pode orar e pregar, ou senão vão dizer que o pastor não faz nada. Não é? Tem muito mais que a gente tem que fazer. E aí, os diáconos sendo criados, dentro das características que foram colocados, tem um nome que me salta os olhos. E é por isso que a gente vai continuar a leitura desse texto, agora Atos. Continua no capítulo 6, agora a partir do versículo 8. Diz a palavra de Deus. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Meus irmãos, está aí Estevão. Ele é alvo da nossa mensagem hoje. É dele que a gente vai falar. De uma coragem que vem na vida de uma pessoa que rompe as barreiras. A começar, é o exemplo que Estevão nos traz de um homem corajoso, de um homem que é corajoso, não é porque ele era bom, não era porque ele era simplesmente destemido, é porque, e guarde isso, Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus. Esse homem corajoso, ele não se deteve a fazer aquilo em que foi colocado na igreja. Com certeza ele cumpria a missão dele, servir às mesas, mas ele foi além. Pois é, irmãos, o crente tem que ir além. Nós devemos ser corajosos, porque nós não podemos apenas nos deter ao que cabe o parecer de ser crente. Para mim já é suficiente, pastor, eu vou todo domingo para a igreja. Puxa, que corajoso você é, hein? Você vai todo domingo. Quanta coragem você tem, meu irmão? Não, pastor, mas eu faço mais, não é? Eu tenho um pequeno grupo. Como você é corajoso, meu irmão, tendo um pequeno grupo? Com certeza você corre risco de vida. Toda vez você vai para o seu pequeno grupo. Eu não estou desdenhando de quem vem todo domingo, de quem tem um pequeno grupo. O que eu estou falando, irmãos, é que nós não precisamos de coragem para fazer muito mais. Porque é possível fazer mais. Porque é preciso fazer mais. E porque, meus irmãos, não depende da sua força, não depende do seu vigor, depende daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Então Estevão, ele vai além. O texto fala no versículo 8, que com essa graça, que com esse poder, ele fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Meu irmão, Estevão estava sendo usado pelo poder de Deus para realizar milagres. Foi isso que pediram para Estevão? Estevão, você vai servir às mesas, mas nas horas vagas, faça milagres. Não, meus irmãos, ele fez mais porque ele era corajoso. Ele fez mais porque ele sabia que podia ir além, e foi. Mas agora, essa coragem de Estevão, ela provoca. E o que é que acontece aqui? A gente tem uma listinha no versículo 9 de Atos 6, das sinagogas que vão contra Estevão. Gente, não é uma sinagoga, não é uma igreja apenas.
são líderes dentro da sinagoga, são as pessoas que congregam essas sinagogas, levantando acusações contra Estevão, tentando derrubá-lo. Porque não é assim que funciona o mundo? Não é assim? Quando você vai conforme aquilo que Deus tem colocado no seu coração, quando você tem coragem para fazer as coisas do Senhor, não se levanta o mundo contra nós? A palavra de Deus já garantiu, ela disse que o mundo jaz um maligno. Esse maligno desse mundo, ele não quer um crente se levantando corajosamente. Por isso que esse inimigo das nossas vidas, ele tenta a todo custo nos colocar numa posição de medo, nos colocar numa posição de vítimas, ou mais, nos colocar na posição de vingativos. Se o mundo ataca, você devolve com o mesmo preço. Não é assim que funciona, irmãos. E na vida de Estevão, a gente vai aprender sobre isso. Porque não somente satisfeito com o confronto de todas as sinagogas, Estevão prepara uma pregação, e essa pregação de um homem cheio do Espírito Santo, com todo o poder e corajoso, ela é forte. Eu não vou ler essa pregação, vou deixar como tarefa de casa para os irmãos. Aliás, falando de tarefa de casa, não é? Essa pregação, como ela tem uma sequência lógica do que eu trouxe aqui na semana passada. Semana passada eu falei sobre não ter medo, e hoje sobre ser corajosos, não é? Me admira muito o pastor Marcos, a paciência que ele tem de, muitas vezes, fazer uma recapitulação. Não, mas o que eu preguei, né, no último domingo. Então, aprendendo com o pastor Marcos, eu não vou fazer recapitulação, não é? Assista no YouTube depois, quando chegar em casa, o que eu preguei semana passada. E quem não assistiu o culto da semana passada, agora pense que esse culto é exclusivo para você, é um assunto novo, não é? Não farei recapitulação, inclusive os meninos da multimídia mais uma vez agradecem, né? Porque não estão cheios de slides ali para passar. Mas, além do culto do domingo passado, estudem Atos 7, de 1 a 53. Todos esses versículos são a pregação de Estevão. Estevão, chamado para servir à mesa, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, não se conteve a isso, ele foi além. Quando o Estevão vai além, ele é perseguido. E ele não parou, ele continuou pregando. E pregou muito. Leiam essa pregação de Estevão, estudem essa pregação, vocês vão aprender muita coisa. Só que hoje, eu quero me deter justamente às consequências da pregação de Estevão. Se ele foi corajoso, se ele enfrentou uma sociedade, um mundo que queria derrubá-lo, isso traz consequências. E talvez você que já leu essa história, ou que leu recentemente, você deve estar se lembrando o que é que vai acontecer depois da pregação de Estevão. E você deve estar se perguntando, mas o pastor Léo não está trazendo uma mensagem de encorajamento? Parece que a história de Estevão não vai acabar muito bem. Então eu vou sair daqui com mais medo ainda. Não é isso que eu quero não, irmãos. Mas acompanhe comigo a leitura de Atos 7, agora a partir do 54. Atos 7, a partir do 54, diz o seguinte: ouvindo eles isto, eles quem? Os acusadores. Estevão agora está diante de um tribunal, uma espécie de tribunal. Versículo 54, enfureciam-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Pois é, agora você entendeu, né? Porque essa palavra não parece nada encorajadora. Como sujeito que eu separo hoje para trazer uma mensagem de encorajamento, tem um fim tão rápido e tão triste. Sabe, irmãos, não é assim que acontece. Quando nós, pastores, temos a oportunidade, sim, dura, difícil, de celebrar uma despedida de alguém que vai para o céu.
E muitas vezes a gente considera isso, um parente, um familiar, um membro da igreja, a gente diz, mas Deus, tão novo, por que o Senhor levou tão rápido? Ele era uma bênção, ele deixou um legado, ele dava testemunho, ela era uma pessoa maravilhosa, mas o Senhor já tomou para si. Mas Deus, não podia ter deixado mais uns anos por aqui? Quantas coisas essa pessoa teria feito? Pois é, irmãos, foi a mesma coisa que eu senti quando eu li essa história de Estevão. Meus irmãos, Estevão mal chegou na Bíblia e já partiu. Ele é apresentado entre aqueles 7 separados como um homem cheio do Espírito Santo, que era uma das regras da instituição dos diáconos, indo além. Ele era destemido, ele era corajoso, ele fez muito mais do que pediram para ele fazer. Ele fez quando ninguém queria fazer, ele fez quando fazer criava-se inimigos, ele criou ainda mais inimigos, e na oportunidade, diante de todos aqueles que estavam tentando destruí-lo, ele prega a palavra de Deus, corajoso, cheio do Espírito Santo. E aí eu lendo a história de Estevão, eu dizia, mas Deus, ele podia ter ficado mais tempo, quantas obras esse homem não teria feito, quantos milagres, quantas histórias nós não teríamos na palavra de Deus sobre Estevão. Mas o fim dele foi rápido. E o exemplo que nós temos aqui, a começar, se detenha nesse Atos 7, 54 a 60. Os primeiros versículos, 54 a 56, a gente tem aqui a atitude de Estevão diante dos seus opressores. Olha o que o texto fala. Esses camaradas que estavam querendo derrubar Estevão, eles estavam enfurecidos de coração ao ponto de rilhar os dentes. Isso aqui significa, irmãos, que eles estavam parecendo animais selvagens, cachorro, quando quer atacar, mostrando os dentes como na intenção de querer devorar Estevão, destruir Estevão. E o camarada está pregando a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a cara de vocês é muito mais bonita e eu estou aqui pregando com medo. Estevão não tinha medo, ele tinha coragem. E essa coragem de Estevão o fez ter uma visão, que isso deve servir para nós como uma lição e como uma maneira de enxergar os planos de Deus, naquilo que Deus exige de nós, ter coragem. Por quê? O Estevão não estava preocupado com a cara dessas pessoas, com seus corações enfurecidos, com os seus dentes rilhados. Estevão estava vendo a glória de Deus. Sabe, irmãos, isso tem que servir como uma lição extrema para as nossas vidas. Eu falei para vocês que a maneira como sofremos perseguição hoje é diferente do rei da Síria, dos seus exércitos. A maneira como podemos ser oprimidos é diferente. Agora, detalhe, sofre de opressão quem age corajosamente conforme a vontade de Deus. Os acomodados talvez não sofram tanto assim, ou quase nada. Acontece que a coragem de Estevão o levou a encarar de frente opressores, maldosos, tentando destruir. E é para isso que Estevão está olhando, irmãos. É isso que Estevão está fazendo. Estevão tira o celular do bolso, tira a foto dos opressores e espalha nas redes sociais. Estou sofrendo opressão, olha os meus opressores. Não, Estevão olha para a glória de Deus. Ser corajoso, logo, ser cheio do Espírito Santo de Deus, deve nos fazer encarar essa realidade. Em tempos difíceis, irmãos, a gente só tem que olhar para um lado, para a glória de Deus. Só nos resta isso. Então por que compartilhar tanto terrorismo nas redes sociais? Olha, pastor, o que estão se levantando, olha o que estão fazendo. Você está olhando para a glória de Deus? Ou você está olhando para as notícias ruins? Você está gastando sua energia buscando solução para a resolução dos conflitos humanos? Ou você está buscando a glória de Deus, a sabedoria de Deus, o Espírito Santo de Deus e ser corajosos pregando a palavra de Deus? Isso é pesado, irmãos. Porque humanamente nós temos um espírito de vingança dentro de nós. Se pisou no meu pé, eu vou criar um jeito gospel de devolver o pisão. Mas eu vou pisar. Ô, meu irmão, minha irmã, não foi para isso que nós somos chamados. Estevão está sendo acusado, e se nós somos do time de Estevão,
ele foi acusado injustamente. O que de mal Estevão estava fazendo? O texto até aqui diz que ele foi além da missão que lhe foi dada, servir à mesa. E o que é que ele fazia além? Irmãos, Estevão estava curando pessoas, estava realizando sinais miraculosos. Estevão estava somente, simplesmente, sendo usado poderosamente por Deus. Mas não diferente de Jesus, não diferente dos apóstolos e de tantos outros que seguiram esse caminho de obediência. Isso gera uma revolta. Até porque aqui você tem uma reunião de sinagogas tentando derrubar Estevão. Sabe o que isso significa, irmãos? Que pessoas poderosas, que usavam da religião para enriquecimento próprio, para ter poder, domínio sobre outras pessoas, ficaram enciumados, com medo de perder esse domínio, esse poder. Porque afinal de contas, um desconhecido, que agora surge do meio do nada, é tão poderoso, é tão usado por Deus. Eles temeram. E o texto também não deixa claro, não diz em maneira alguma, e pelo visto isso não fazia parte do coração de Estevão, alcançar poder. Isso não fazia parte. Mas os poderosos temiam a vida desse homem. Por isso o perseguem. Pois é, meu irmão, ser corajoso vai incidir, vai implicar em muitas consequências. Mas o corajoso aqui é o que é cheio do Espírito Santo. E eu digo mais, e nós já temos esse Espírito Santo de Deus, o que nos leva, diante de circunstâncias, das mais pavorosas que sejam, enxergar tão somente a glória de Deus. É isso que Estevão vê, é para isso que ele olha. O versículo 57, 58, fala da atitude desses homens. Estevão, ao ver a glória de Deus, ele narra sua visão. Ele diz... Eu fico imaginando Estevão ali no meio desses homens, prontos para matá-lo. E ele simplesmente dizendo, eu vejo a glória de Deus. Eu vejo Jesus ao lado de Deus. Isso enfureceu ainda mais. O texto fala, a partir do 57, que eles começaram a gritar, como que tipo para silenciar Estevão, para não ouvir o que Estevão tinha para falar. Porque lembra, irmãos, lá atrás, quando Estevão começou a pregar, o texto diz que as pessoas não resistiam às palavras de Estevão, porque as palavras continham o poder de Deus. As palavras de Estevão invadiam o coração das pessoas e transformava. Os homens começam a gritar porque eles têm medo de ouvir Estevão. E vai além, esses homens tapam os ouvidos. Quantas vezes você já viu alguém fazer isso? E quantas vezes a pessoa que fez isso tinha menos de 5 anos de idade? É uma atitude infantil, sabe? Quando a criança não quer ouvir uma bronca, quando a criança está magoada, está brigando com o irmão, e coloca a mão no ouvido e começa a gritar, lá, 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 lá. Eu sou bom imitando criança. Quando a criança faz isso, é uma atitude infantil. Às vezes a gente acha engraçado, mas não pode rir, porque está errado também o que a criança está fazendo. Aqui são adultos, irmãos. Líderes de sinagoga, pessoas intelectuais, gente de pompa, tapando os ouvidos e gritando, porque não conseguem, sabem que aquela voz de Estevão, ela tem um poder, e ela invade os corações, eles tapam os ouvidos e gritam. Esses homens arrastam Estevão para fora da cidade, é uma maneira, irmãos, envergonhada de dizer assim, não, a gente não quer expor esse ato, né, que aqui eles vão cometer um assassinato, dentro da cidade, é fora, algo que está fora da lei, fora das estruturas da cidade. É assim que esses homens agem, fora da lei. Eles apedrejam Estevão. Eles começam os seus atos. E aqui mais uma vez, irmãos, Estevão foge completamente dos padrões humanos. Sabe, Estevão podia levantar os olhos para o céu e pedir a Deus para derrubar uma chuva de enxofre, de fogo, para matar todo mundo. Estevão podia olhar as pedras que começaram a lançar contra ele. Meu irmão, você já levou uma pedrada? Eu espero que não, não é? O cearense, inclusive, ele é muito fácil de receber uma pedrada na cabeça. Mas, irmãos, agora eu perdi o prestígio com toda a igreja. Mas, irmãos, Estevão estava sendo apedrejado de todos os lados. Era pedra na cabeça, no ombro, no pé, em todas as direções. Aí você podia pensar, ah não, pastor,
Estevão conhecia a Sagrada Escritura, ele podia clamar pelo poder de Davi e pegar a pedra e começar a tirar e derrubar de um por um. Ele não fez isso também. Ele foi sendo apedrejado. Ele foi sofrendo as consequências de ser um homem corajoso de Deus. Ele tem o Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Mas ele não pede um poder do Espírito para confrontar e derrubar. Mas não é isso que muitas vezes a gente quer fazer? Quando a gente recebe pedrada de um descrente, de uma pessoa que pensa diferente da gente, a gente não quer devolver pedras. Não é isso. Ao longo da vida, o crente, ele coleciona pedras, porque a qualquer momento ele pode pegar uma delas. Muitos pensam que é a arma que o crente tem que ter, assim como Davi. Meus irmãos, a arma de Estevão não foi essa. Ele foi apedrejado, ele sofreu as consequências. Porque agora, nos versículos 59 e 60, a gente tem as orações de Estevão. E a gente precisa se deter um pouco mais nessas palavras. Versículo 59. Apedrejando Estevão, que invocava e dizia: Senhor Deus, recebe o meu espírito. Ele usa das palavras iguais a que Jesus usou na cruz. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão não clama por uma chuva de fogo, pelo poder para derrubar aqueles homens. Ele se entrega ao Senhor. Ele sabe que dali ele não escaparia. E ele tem uma certeza: ele iria para a glória. Ali já não haveria dor de pedras sendo atingindo o seu corpo. Ali já não seria doloroso para ele. Ele apenas viveria na glória de Deus. E talvez muitas vezes os nossos questionamentos chegam a uma resposta como essa. Porque Deus leva pessoas às vezes tão cedo na nossa consideração humana do tempo, do cronos. É porque muitas vezes Deus está tirando aquela pessoa de dores. Ele está levando para a glória, para ter perto dele alguém que ele tanto ama. Ah, mas pastor, então por que Deus também não me leva? Porque ele te ama também, mas você ainda tem projeto de Deus aqui na terra. Talvez você ainda precise ser apedrejado. Pois é, irmãos. E aí Estevão entrega a sua vida. Ele tem certeza para onde ele vai. Sabe, eu já falei isso aqui. Quando eu era católico, eu tinha muita irritação dos crentes. Porque os crentes diziam: eu tenho certeza que eu vou para o céu. E eu dizia: rapaz, que povo arrogante esses crentes. Que certeza é essa? Quem foi que assinou? Sabe, qual é o documento que te garante a certeza de ir para o céu? Eu achava muito errado o crente dizer isso. E não é que agora eu sou um desses? Eu sou um crente desse. E eu não sou arrogante. Porque o que me garante a salvação não é nenhum esforço meu. O que me garante a salvação é a fé que eu tenho na promessa, meu irmão. Está na palavra de Deus. Ele já morreu, ele já entregou a vida dele por nós. E ele ressuscitou. Aquele que morreu, a morte não ficou com ele, não levou ele, ressuscitou e prometeu que você estaria do lado dele. E aí Estevão tem essa certeza. Ele é um crente desse, que muitos pensam ser arrogantes. A certeza de Estevão o faz entregar o espírito dele nas mãos de Deus. Olha que maravilha. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tem tanta coragem, que na hora mais dura da sua vida, parece que ele se entrega, parece que ele perdeu a coragem. Não, meu irmão, ele teve uma coragem gigante de entregar o seu espírito a Deus. Por fim, versículo 60, Estevão clama a misericórdia de Deus. Versículo 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras adormeceu. Talvez, de toda a coragem que Estevão teve, de todo o currículo de ser um homem cheio do Espírito Santo, essa seja uma das atitudes corajosas mais difíceis de replicar: o perdão. Mas pastor, tudo isso para falar sobre perdão? Também não. Mas Estevão precisou ter muita coragem para perdoar essas pessoas. Perdoar é uma atitude corajosa, irmãos. Covardia é deixar para lá. Aqui Estevão, ele escolhe perdoar a quem está atacando ele com pedradas, de forma injusta, num julgamento injusto, fora da lei. Estevão sangrando, perdendo suas forças, ainda se ajoelha e pede a Deus que livre aqueles homens do pecado que eles acabavam de cometer, que era apedrejar o próprio Estevão. Pedindo perdão, que Deus perdoe quem o maltrata naquela hora. Meus irmãos, vocês estão entendendo o tamanho desse perdão?
Ah, pastor, mas eu já perdoei quem pisou no meu calo, eu já perdoei quem me fez alguma raiva, quem causou uma implicância na minha vida. Ah, pastor, já perdoei aquele vizinho, aquela vizinha chata. Quem não tem, né, irmãos? Quem mora num prédio aqui e diz, não, pastor, eu não tenho vizinho chato. É porque é você, irmão. O outro é que diz que você é chato. Sabe, irmãos, tem várias oportunidades de perdoar, ministrar perdão, liberar o perdão no nosso coração. Mas o que Estevão está fazendo aqui, meus irmãos, é uma atitude de extrema coragem. Ele está perdoando quem o odeia, quem tem raiva dele, sendo que ele não fez nada demais para ganhar a raiva dessas pessoas. E ele não apenas perdoa, a oração dele, ele pede o perdão de Deus na vida dessas pessoas. Vê aqui se não seria o contrário que a gente não faria. Deus, mata tudinho hoje também. Que as pedras voltem na cabeça deles. Ele pede perdão. Que homem corajoso, irmãos. Que homem cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, findando esse versículo 60, você deve chegar a uma conclusão. Pastor, essa mensagem não tem nada de encorajamento. Pois é, meus irmãos, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A história de Estevão não acabou aqui, ó. Continua no texto. A gente conseguiu chegar às 11h45 da manhã, no capítulo 8 de Atos. Atos 8, só o versículo 1. Eu já vou pedir para a banda subir aqui e assumir o seu lugar. Atos 8, capítulo 8, versículo 1. Começa aí a perseguição da igreja. Diz a palavra de Deus: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. Guarde bem essas cidades, esses locais. Guarde bem essa geografia aqui. Judeia, Samaria, após Jerusalém. Você sabe o que está acontecendo aqui? Você está entendendo o que eu quero chegar? No final de Mateus, Jesus diz que a missão da igreja é ir pelo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, discipulando. Jesus não para por aí, ele diz que havia uma projeção da campanha missionária que Jesus institui no final do seu tempo aqui na terra. E aí Jesus diz, vocês vão para Jerusalém, para Samaria, para a Judeia, até os confins da terra. Lá em Atos, agora é Lucas quem escreveu Atos, ele traz essas considerações de Jesus. Não no final do seu evangelho, mas em Atos. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele dá essa mesma direção. A ordem de Jesus. Vocês acreditam, irmãos, que do capítulo 1 de Atos até o capítulo 7, ninguém saiu da Judéia? Ninguém saiu, na verdade, de Jerusalém? Eles continuavam lá, pregando, ensinando. E sabe o que aconteceu depois da pregação de Estevão, depois do assassinato de Estevão, depois da coragem desse homem? Começou a perseguição da igreja. Ah, pastor, agora é que eu não tenho coragem nenhuma mesmo. Está falando de perseguição? Pois é. E foi justamente a perseguição da igreja que fez com que a igreja se espalhasse. Vai entender, né, irmãos? Como são as coisas de Deus? A igreja sendo perseguida, Atos 8:1 vai dizer que eles aí sim, saíram de Jerusalém, se espalharam pela Judéia, pela Samaria e até os confins da terra. Deixa eu dizer mais, irmãos. É bem provável que a gente só é a igreja batista na cidade de Fortaleza hoje, com 93 anos, desde a sua implantação, porque um dia um homem corajoso foi apedrejado pelo evangelho. Missionários se espalharam e continuam se espalhando. Deixa eu falar mais. Diante da morte e o apedrejamento de Estevão, surgiu uma outra figura aqui em Atos. Saulo. Ele consentia a morte de Estevão. Esse homem foi terrível. Esse homem gostava do que foi feito ali com Estevão. Perseguição, apedrejamento e morte. Ele gostava da violência. Ele perseguiu cristãos. E sabe Deus de que maneira a morte de Estevão marcou a vida de Paulo? Mas esse homem aqui, que é apresentado na Bíblia após o apedrejamento de Estevão, é nada mais, nada menos que o autor de 1/3 de todo o Novo Testamento. Usado por Deus, cheio do Espírito Santo e corajoso. Pois é, irmãos, nós vivemos hoje um legado de quem sofreu,
de quem padeceu, de quem morreu injustamente pelo Evangelho. E às vezes a gente não tem coragem de perdoar o outro. Às vezes a gente não tem coragem de usar da palavra de Deus as ferramentas e as armas que temos contra o que o mundo se levanta contra nós. A gente quer usar a mesma lei que o mundo usa. A gente quer usar as mesmas redes que o mundo usa. A gente às vezes quer usar até as mesmas mentiras que o mundo usa. As fake news gospel. Para derrubar as fake news do mundo. Meus irmãos, olha a glória de Deus. Que os teus olhos sejam para Deus. Sabe, esse mundo quando não conhece a Deus, ele não teme a Deus. Esse mundo quando não conhece a Deus, ele nunca vai entender o porquê de você pregar a salvação, o porquê de você sofrer perseguição e continuar amando, o porquê de você perdoar e pedir perdão a Deus sobre aqueles que te perseguem. Esse mundo não entende isso. Esse mundo, irmãos, eles olham para a figura de um Jesus na cruz, e eles sabem que isso é uma figura histórica. Eu e você, quando olhamos Jesus na cruz, a gente olha o Salvador, e a gente sabe que Ele não está mais lá. Ele vive, Ele ressuscitou. E é por isso que devemos ser corajosos, irmãos. Porque o Espírito Santo nós já temos. O poder do Espírito Santo é nos presenteado como Deus quer. Ele dá a quem Ele quer, conforme Ele quer. E o que é que nos resta então? Para também sermos corajosos. Será o medo das consequências? Irmãos, a igreja do Senhor vai sofrer consequência, estando ela calada ou falando. Então é melhor que a gente proclame. É melhor que a gente cumpra a nossa missão. A Bíblia já garante as consequências. A gente agora tem que viver com coragem. A gente tem que anunciar esse evangelho para tantas e tantas pessoas. E sair do nosso comodismo. Não fazer somente aquilo que mandam, mas fazer aquilo que tem que ser feito. E você sabe. Coragem, irmãos. Semana passada, não tenha medo. Hoje, vamos ser corajosos. Vamos ser relevantes como igreja do Senhor. Ainda há muito o que fazer. Temos desafios diante de nós. E não vamos nos calar, irmãos. Nem que para isso o pastor Léo precise ser apedrejado. Nem que para isso o irmão ou a irmã também. E talvez as pedras hoje tenham outros tamanhos, sejam de outros modelos. Sejam até bonitas as pedras, mas que também matam. Mas eu quero te convidar, meu irmão, a ser mais um corajoso do Senhor. Eu ainda falta muito para eu ter coragem. Mas eu quero me garantir com os irmãos de que juntos a gente consegue. Porque a força não vem de mim. A força vem do Senhor. Busque então esse Espírito Santo de Deus. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Ele sim pode nos dar coragem. Ele sim vai nos dar a força necessária. Oh Deus amado, olha para a tua igreja, Senhor Deus. Cada um aqui, ó Pai, sabe onde dói, onde o calo aperta. Cada um aqui sabe a pedra que outrora um dia já recebeu e doeu. Cada um aqui sabe, Deus, às vezes que tentam devolver conforme o mundo dá. Com a mesma força, com o mesmo vigor, com o espírito de vingança, Senhor Deus. Mas Pai, Estevão, esse homem do Senhor, que tem uma passagem tão rápida na Bíblia, Senhor Deus, nos ensina atitudes tão diferentes de coragem. Um homem acusado, julgado injustamente e que enxerga somente o Senhor. Um homem que passa pelo apedrejamento e não apenas devolve as pedras, ele simplesmente perdoa e clama pelo teu perdão. Um homem que tem a plena certeza que está do teu lado, ó Deus. Ó Pai, encoraja cada um de nós. Que de igual modo, Senhor Deus, o teu povo, ó Pai, seja encorajado e corajoso. Porque nesse mundo, Senhor Deus, tantos assuntos, tantos temas, tantas situações tentam nos acovardar, nos envergonhar, Pai. Encoraja o teu povo, encoraja a tua igreja, Senhor Deus. Ó Pai, que a gente use as armas certas, a tua palavra e o poder do Espírito Santo, e nada mais. Isso basta, Senhor Deus, porque nisso nós já temos todo o teu poder. Assim nós te agradecemos, Pai, porque simplesmente, pecadores que somos alvo do teu poder. Usa o teu povo, ó Pai, para a tua honra e glória, e no nome de Jesus Cristo. Amém.